Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Invariavelmente, nas nossas vidas, o design está em todo lugar. E se você tem um negócio, você vai acabar trabalhando com ele. Seja para uma apresentação de PowerPoint, seja para você criar um post em mídia social ou até para imprimir um flyer para você distribuir uma promoção. Agora, muitas vezes você não tem um designer profissional trabalhando para você. E o que acontece? A gente acaba colocando a mão na massa por conta própria. Mas é aí que começam a surgir alguns problemas. Um design ruim não é necessariamente alguma coisa que a gente chama de feio. Um design ruim simplesmente não vai cumprir com o objetivo daquilo que você criou. Às vezes a gente pode criar algum tipo de ruído na comunicação, seja porque as imagens que você escolheu não condizem com a tua marca, ou porque o texto que você colocou ali está bagunçado. E no final das contas, você não vai atingir o objetivo que você esperava no começo da campanha. Por isso que hoje eu quero ajudar você, essa pessoa que arregaça as mangas e coloca a mão na massa por conta própria. Porque hoje eu vou falar dos 8 maiores erros que as pessoas cometem no design. A primeira coisa é problema de hierarquia. Quando você cria alguma peça de design, você quer transmitir uma mensagem, mas muitas vezes a gente tem mais de uma mensagem lá dentro da tua peça. E o que é muito importante é você definir, afinal, para o teu cliente, aquela pessoa que está lendo, o que é mais importante? Ele ver primeiro, por segundo e por último. Na sua mente, você, o criador daquele design, é muito óbvio, mas para a pessoa que está vendo pela primeira vez, para ela, não é tanto assim. Então, se lembre de usar a hierarquia para levar o teu cliente pela mão, a mostrar para ele aquelas coisas que são mais e menos importantes. E você pode fazer isso através de tamanhos de fontes, de cores diferentes, de um negrito no texto, por exemplo. O que é mais importante nesse caso é definir, afinal, qual é a tua mensagem principal e deixar ela em destaque. E também prezar pela simplicidade. Evite colocar muitos elementos que vão distrair a pessoa. Dessa maneira, você consegue garantir que a pessoa que estiver lendo a tua mensagem vai entender o que você quer passar para ela. Um outro problema de design que é bem comum é o alinhamento. Sim, as informações que você coloca dentro do teu design, elas têm que estar alinhadas, elas têm que estar organizadas. Isso vale para qualquer coisa na vida. Os quadros pendurados na parede, a organização no teu quarto. Por quê? Que tua peça de design que você criou ali vai ser diferente. Quando você olha para uma peça de design, você começa a visualizar quadrantes ali dentro. Espaços onde vai aparecer o teu título, um subtítulo, uma foto. E todos esses elementos ali precisam de duas coisas essencialmente: alinhamento e balanceamento. O primeiro é garantir que os elementos estão ali todos alinhados. Uma caixa está na mesma altura da outra. O segundo é a gente falar de balanceamento. A gente começa a visualizar o peso da foto. A gente tem que garantir que as informações estão bem distribuídas ali. Então, se eu tenho uma foto muito grande do lado esquerdo, o texto provavelmente eu vou jogar para o lado direito da foto, para daí a gente conseguir balancear as informações. Mesmo uma pessoa que não tem esse olhar clínico de design, se ela olha para uma coisa mal feita, você vai passar esse sentimento de desorganização para ela. E por esse motivo, ela não vai se sentir confortável com a mensagem que você está passando. E isso também diz muito sobre a cara da sua empresa. Um outro grande problema de design é o esquema de cores. Muitas pessoas se empolgam e começam a colocar várias cores diferentes ali dentro para tentar chamar atenção. O problema é que às vezes essas cores começam a brigar uma com a outra. O teu cérebro tem um limite de processamento de cores. Então não adianta você querer colocar muitos destaques dentro de uma peça, porque um vai anular o outro. A pessoa não vai entender, afinal, o que é mais importante ali dentro. Mas isso não quer dizer que você precisa criar algo que é preto e branco. Você pode sim brincar com as cores, mas a ideia é você definir uma paleta de cores desde o começo. Pegue uma cor principal para você colocar na maioria das informações e duas cores para você utilizar como destaque. Dessa maneira você consegue ter um visual consistente. E também é muito importante você lembrar de utilizar cores que tenham a ver com a cara da sua empresa. Afinal, você quer que a pessoa bata o olho na tua peça de design e se lembre da sua marca. Se você usa algo muito desconectado da realidade ou da mensagem que você quer passar, a pessoa muitas vezes não vai nem saber que aquele post ou aquela peça de design é sua. Não é só porque existem opções de ilustrações de fotos que você precisa colocar todas ali no que você está criando. O excesso de imagens e de ilustrações pode criar um design confuso. Uma regra muito importante é você lembrar, se alguma coisa ali não está ajudando na tua narrativa, na mensagem que você quer passar,
Então provavelmente você pode tirar ela. Tente usar somente ilustrações que vão ajudar a transmitir sua mensagem e focar em um ponto principal. Quanto mais informações você coloca ali dentro, mais bagunçado vai ficar a tua peça. E do mesmo jeito que a gente fala que as cores têm que estar conectadas com a sua empresa, as imagens também trabalham da mesma forma. Você tem que usar elementos que vão representar aquele lifestyle que você quer passar. Um quinto grande problema são as fontes. Muitas vezes nós temos várias opções para colocar ali dentro, mas isso não quer dizer também que você precisa usar todas as disponíveis. Existem algumas grandes regras para quando você utiliza a fonte. A primeira delas é deixá-la simples. Não tente utilizar uma variedade muito grande. Tente limitar o seu projeto de design a 2 ou 3 fontes. A ideia é você ter uma fonte que chame mais a atenção das pessoas para um título principal e fontes mais simples, menores, que vão ajudar na leitura de um texto corrido. Quanto mais complexas ou elaboradas essas fontes forem, mais você tem que tomar cuidado no tamanho que elas vão ter ali. Fontes, por exemplo, cursivas, que são essas que parecem escritas à mão, se você coloca de um tamanho muito pequeno, são muito difíceis de ler. Por isso, é importante prezar pela simplicidade. E também, as fontes passam sensações. Se você está falando de assuntos mais sérios, é legal você usar fontes mais retas. Assuntos femininos, assuntos mais leves, talvez fontes mais arredondadas são melhores para esses momentos. Então, utilize a fonte certa para a mensagem que você quer passar, para a sensação que você quer que a pessoa que esteja ali vendo sinta. Quando você fala de dados, normalmente isso é uma coisa complicada de você deixar interessante visualmente. Mas muitas vezes, simplesmente ajudar a pessoa a ler aquilo que você quer passar já é um bom começo. Então, é muito importante você conseguir deixar os dados o mais visual possível. Evite utilizar somente textos e números. O aspecto visual de você utilizar alguma coisa que chama atenção é muito mais atrativo para uma pessoa que está ali observando o teu design. E você também vai facilitar o entendimento da tua audiência. Então, mesmo que você utilize um aspecto visual, é sempre importante você lembrar das questões como organização e esquema de cores. Um gráfico com cores muito parecidas ou números muito pequenos também vai ser difícil de entender. Talvez você deve procurar por cores que dão mais contraste e por deixar as informações ali num tamanho fácil de ler e claro. E nada impede que você também seja um pouco criativo e utilize elementos visuais que representem o assunto que você está falando. Dessa maneira, você consegue deixar os números muito mais legais. Um outro problema é utilizar essas fotos recortadas. A não ser que você queira que uma foto realmente pareça algo recortado, uma foto em cima de uma mesa, evite utilizar esse formato no teu design. Se você quer colocar um conceito ali isolado dentro do seu design, procure por imagens com fundo transparente, essa imagem com a extensão PNG. Mas se você quer utilizar mesmo assim esse estilo de foto, tente delimitar o tamanho dela dentro da sua peça de design. Você pode colocar ela como uma foto de fundo e as informações por cima, ou talvez utilizar somente uma parte do seu design e a outra metade dela com uma cor sólida para você colocar as informações. Mas com certeza, evite de simplesmente jogar a imagem perdida ali no teu design. E um último grande problema é a resolução das fotos. E nesse caso da resolução, é diferente você utilizar uma coisa para colocar na internet ou para imprimir. Quando você cria impressões como banners que são muito grandes, você vai necessariamente precisar de fotos com uma alta qualidade. Às vezes, na tela do seu computador, tudo parece lindo, mas quando você imprimir um tamanho grande, ela vai ficar borrada e feia. E isso, para mim, representa muito a qualidade também da sua empresa. O seu cliente que estiver olhando ali para o teu design vai ter que impressão da qualidade do teu serviço, se você não consegue nem fazer um banner direito. Ou mesmo assim nas suas redes sociais. Se você coloca fotos, por exemplo, com esse tamanho 640 por 480 ou menor que isso, elas vão ter a tendência de ficar um pouco borradas. Então, você pode procurar por boas imagens em estoques gratuitos. A gente fez um vídeo só falando sobre isso. E nesses casos, você garante que a qualidade delas vão ser excelentes. Então é isso, criativos. Eu espero que agora, com essas 8 dicas, vocês que criam seus slides por conta própria vão poder fazer coisas excepcionais. E essas, criativos, foram as 8 dicas para você, daqui para frente, não ter mais desculpa de ter criado um design ruim. Mas claro que trabalhar com design para uma pessoa que nunca estudou isso pode ser um pouco desafiador. Por isso, eu sempre falo para as pessoas, se inspirem em outros lugares. Olhe o trabalho de outras empresas, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar no dia a dia e vai tornar de você uma pessoa mais capaz para criar designs que vão ser, com certeza, incríveis. E como sempre, obrigado por assistir. Barbs drown in a puddle of profit. Face the facts and I fade to black, fade his mask. I got the drive and the score like a Brady pass.